Boa noite. Estão bem? Todos bem? Vamos seguir nossa leitura de hoje. Então, não esquece de se movimentar um pouquinho. Vamos ver o que a Jocubeck traz hoje. Eu não me lembro se a gente terminou um capítulo. Sim, terminamos. Hoje ela vai falar fechar a porta. Na década de 60, Hakun Yasutani Hiroshi começou uma série de visitas anuais para pregar o Dharma nos Estados Unidos. Em cada visita, conduzia sessins que duravam uma semana inteira. Isso na parte sul da Califórnia. Como tantos outros que começaram a praticar Zen com o Yasutani Hiroshi durante tais visitas, comecei a praticar intensamente com ele por 7 dias todos os anos, e no resto do ano continuava meu zazen por conta própria. Aqueles sessins eram bastante difíceis para mim, e devo acrescentar que se alguma vez houve uma prática confusa, foi a minha. Entretanto, ter a oportunidade de estudar com ele, mesmo que fosse por 7 dias a cada ano, e ver o que ele é humilde, suave, vigoroso e espontâneo, era o suficiente para manter-me nesse caminho. Ele já era muito idoso quando o conheci, perto dos 80 anos, 80 e tantos anos, e apresentava algumas dificuldades físicas. Quando entrava no Zendô, ficava atenta para ver se ele conseguia chegar até o lugar em que se sentava. Um homenzinho miúdo, curvado, entrando na sala. Quando falar sobre o Dharma, eu não conseguia acreditar. Era como uma corrente elétrica percorrendo a sala. A vitalidade, a espontaneidade, a devoção total. Não importava o que ele dizia, nem o fato de precisar de intérprete. Sua presença em si revelava o Dharma. Não se podia esquecê-lo depois de tê-lo visto uma só vez. 2 qualidades em Yasutani Hiroshi impressionaram-me profundamente. Eu diria que ele era ao mesmo tempo luminoso e comum. Se olhássemos em seus olhos durante uma entrevista formal, veríamos que ali não existia nada. Era como um espaço de milhares de quilômetros vazios. Era espantoso. Porém, de alguma forma, naquele espaço aberto, havia a cura total. Fora do Zendô, ele era apenas um homenzinho igual a todos, indo de um lado para o outro com sua vassoura, de calças enroladas, comendo cenoura. Ele adorava cenoura. Yasutani Hiroshi foi minha primeira experiência do que é um verdadeiro mestre Zen. E foi uma experiência de muita humildade, porque ele era muito humilde. Irradiavam-se dele liberdade, espontaneidade e compaixão, a joia que todos nós buscamos com nossas próprias práticas. Entretanto, precisamos tomar cuidado para não buscar a joia num lugar errado, fora de nós. E assim ficaremos sem ver que nossa vida em si é a joia. Talvez ainda em estado bruto, mas já perfeita, completa e inteira.
Quando se chega ao Dharma de verdade, ele é muito simples e sempre disponível. Contudo, o problema é que não sabemos como vê-lo. Diante dessa falha, a joia, a liberdade, nos escapa. É uma coisa complicada falar de liberdade. Nossa forma habitual de falar a respeito é considerá-la uma questão de ficar sozinho para poder ir onde quiser e fazer tudo o que der vontade. Ficamos esperando que algo do lado de lá nos dê liberdade, para que, se estivermos em uma situação desagradável e restritiva, possamos deixar uma porta aberta por onde passar correndo em busca de novas esperanças e de liberdade. Todos nós fazemos isso, sem exceção. Que leva ao difícil e é compromisso. Um dos aspectos importantes de nossa prática é olhar com honestidade para este processo constante de esperança e de temores, e para todos os esquemas que são um reflexo de nossa ausência de comprometimento com a vida. Para tanto, é preciso fecharmos a porta que tanto gostamos de manter aberta, dar-lhes as costas e ficar de frente para quem somos. Isso é comprometimento. E sem ele, não há liberdade. Mediante nossa prática, vamos desbastando as fantasias que temos a respeito de sair correndo pela porta, para encontrar uma outra coisa em algum outro lugar lá fora. Dedicamos quase todos os nossos esforços à manutenção e à proteção da estrutura de ego criada a partir da ignorância de eu existo em separado do resto da vida. Precisamos tomar consciência dessa estrutura e ver como ela funciona, porque muito embora seja artificial e não constitua nossa verdadeira natureza, a menos que a compreendamos, ela continuará agindo à base do medo e da arrogância. Por arrogância, entendo o sentimento de ser especial, de não ser como todo mundo. Podemos ser arrogantes a respeito de qualquer coisa, nossas conquistas e nossos resultados, nossos problemas, até mesmo nossa humildade pode ser arrogante. Por medo e arrogância, apegamos-nos a todos os tipos de atitudes e julgamentos autocentrados. E dessa forma, criamos todas as espécies de infelicidades para nós e para os outros. A liberdade está intimamente ligada à nossa relação com a dor e o sofrimento. Gostaria de traçar uma distinção entre a dor e o sofrimento. A dor vem de se experimentar a vida tal como ela é, sem artifícios. Podemos até chamá-la de vivenciar a alegria de modo direto. Contudo, quando tentamos fugir e escapar de nossa experiência de dor, sofremos. Por causa do medo da dor, construímos uma estrutura de ego para proteger-nos e por isso sofremos. A liberdade consiste em arriscarmos como vulneráveis perante a vida. É a experiência do que surge a cada momento, seja doloroso ou agradável. Isso exige um comprometimento total de nossa vida. Quando formos capazes de dar-nos por inteiro, sem reter nada e sem qualquer ideia de fugir, de escapar à experiência desagradável do momento,
não haverá. Quando vivenciamos na íntegra a nossa dor, liberdade e comprometimento são intimamente vinculados. Quando duas pessoas se comprometem entre si, num casamento, em certo sentido, estão fechando a porta à sua oportunidade de fugir ao calor e à pressão que são parte dessa relação. Mas quando esses elementos são aceitos como parte do compromisso, o calor e a pressão favorecem o crescimento e o relacionamento floresce. Não estou afirmando que a pessoa deva se comprometer com qualquer relação que lhe passe pela frente. Isso, de fato, seria loucura. Insisto que nossa prática é o compromisso com a experiência de cada momento. O Zazen, como compromisso matrimonial, nos coloca sob situações de calor e pressão. Podemos dizer até que a primeira coisa que devemos fazer com o Zazen é casarmos-nos com ele. Fechamos a porta e sentamo-nos silenciosamente para a prática do que é, sentindo o calor e a pressão. As pessoas costumam imaginar que a prática será agradável e confortável quando estão no início. Porém, a prática Zen tem fases que não são nada agradáveis. Quando nos sentamos com este momento, seja ele qual for, caem por terra as paredes seguras da estrutura do ego, o que pode ser confuso e doloroso. A vivência física da confusão e da dor, em lugar de evitar tais sensações, é a chave da liberdade. Precisamos acolher a infelicidade, fazer dela nossa melhor amiga e atravessá-la de frente até a liberdade. Essa joia da liberdade é nossa vida tal como ela é, mas se não entendermos a relação entre dor e liberdade, podemos causar sofrimento a nós e aos outros. Precisamos estar dispostos a andar pelo fio da lâmina, estando ali simplesmente, não nos importando com o que vier a cada momento. Orgulho, cobiça, arrogância, dor, alegria, não tente manipular o que nos aparece com o Zazen. Permanecendo sentados com tanta presença e consciência quanto for possível, os apegos terminarão com o tempo cedendo e sumindo. Quando Yasutani Roshi estava com 88 anos, seu último aniversário, escreveu: as colinas ficam mais altas. Quanto mais claramente virmos que não há nada que precise ser feito, mais vemos aquilo que necessita ser feito. É uma coisa engraçada. Quando partilhamos de verdade o que temos, tempo, bens e o mais importante, nossa vida flui com facilidade. Há uma história de um poço que era alimentado por pequenas nascentes que sempre forneciam seu suprimento de água. Certo dia o poço foi coberto e esquecido. Até alguém anos depois o destampou, porque ninguém nunca mais tinha ido ali para buscar água. As nascentes tinham deixado de enchê-lo e o poço estava seco. Acontece a mesma coisa conosco. Podemos nos dar, nos abrir cada vez mais, ou podemos nos conter e segurar, e aí ficarmos secos. A prática Zen é fechar a porta para uma maneira dualista de ver a vida.
o que exige comprometimento. Se ao acordar de manhã você não quiser ir até o Zendô, feche a porta para isso, põe o pé para fora da cama e vá. Se sentir preguiça durante o trabalho, feche a porta para ela e faça o máximo. Nas relações, feche a porta para as críticas e a falta de delicadeza. No zazen, feche a porta ao dualismo e se abra para a vida tal como ela é. Muito devagar, ao aprendermos a vivenciar nosso sofrimento em vez de fugir dele, a vida se nos revela como alegria. E agora ela vai começar a falar sobre compromisso. Depois de ter lavado a gente sobre isso, ela vai seguir. Dor e sofrimento, liberdade. Liberdade e comprometimento intimamente vinculados. Essa analogia do poço é bonita, né? Eu lembrei da frase de Dogen Sama também, quando ele fala da fogueira, né? Que a gente não seja uma fogueira que só faz fumaça, né? Como ela traz aqui, né? Que a gente não deve se poupar. Temos que partilhar o que temos, tempo, bens e nós, que é o mais importante. Porque se a gente não se provoca, se não tem ninguém tirando água do poço, as nascentes secam. Então, se a gente ficar se protegendo, se poupando, o risco é a gente ficar seco, sem nada a oferecer para essa vida, né? Que é em nós, que somos nós. E isso essa dura que ela dá para a preguiça, né? A falta de diligência do praticante, que a gente fala, né? Por isso que num cestinho o tempo é curto, para acordar de manhã e estar pronto, que é para não dar esse minuto da preguiça, de ai, será? Hoje não. Eu até me impressionei que ontem tinha bastante gente no Zazen. Eu comentei com o Rokyo, quer ver que não vai vir bastante gente, porque fizeram retiro e a gente sempre se dá um descanso depois do retiro. Nós todos, é normal, praticantes em geral, a gente faz retiro e depois a gente se dá o dia seguinte da prática regular, a gente não vai. Ai, já fiz bastante zazen, né? E aí ontem até brinquei com o Rokyo. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Arru. Sou eu, Juliana. Eu queria... Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco mais, que eu não entendi muito bem, mas ela falou uma coisa de você não manipular aquilo que vem com ganância, com não sei o quê, quando você senta para o zazen. Eu não entendi muito bem essa parte. Quando ela fala para não manipular aquilo que vem com o zazen. Eu acho onde foi que ela falou isso, arrogância. Se alguém lembrar dessa parte e conseguir acrescentar qualquer coisa, porque eu não me lembro mais nada, que eu não entendi muito bem o que ela disse. Será que é quando ela fala de deixar essa porta aberta? Manipular. Estou tentando ver se meu olho bate na palavra manipular. E acho que foi bem essa palavra que ela usou, pelo menos foi o que eu ouvi. Não me parece estranho mesmo manipular.
não manipular o que vem com o zazen, com a arrogância. Ela estava falando qualquer coisa da arrogância, eu não entendi muito bem, estava pensando, né, nas palavras. Precisamos tomar consciência dessa estrutura. Você lembra, Andrezinho? Eu acho que é quando ela está falando da diferença de dor e de sofrimento, não é? Então, agora eu achei uma parte. A dor vem de se experimentar a vida tal qual é. Tentamos fugir, escapar de nossa experiência. Eu acho, o Arro Sensei, Hai Fugetsu. eu acho que foi uma parte que ela fala que a gente espera que a prática seja agradável. Será que não foi isso? Mas que a gente experimenta também sentimentos como isso, arrogância, enfim, coisas desagradáveis, e que é para a gente não fechar a porta para isso. Eu acho que Porque ela traz sempre essa ideia de não fingir e não evitar, né? Viver cada momento com que se apresenta. Então, essa ideia de experimentar, a dor vem dessa experiência de experimentar a vida tal como ela é, sem artifícios, né? E isso pode ser uma alegria. Até achei curioso quando ela fala, lembra que ela fala que a dor pode ser uma alegria? Porque eu na hora que eu li, me veio um pensamento que nada é permanente. Então, quando você experimenta a dor, claro, não sei que tipo de dor, não vou nem exemplificar, mas quando você experimenta algo que surge daquele momento presente, no seguinte instante ele já deixou de estar ali. Então vem uma alegria porque você nem evitou, nem fugiu, você permaneceu, viu, olhou de frente, que ela fala, né? Você olha de frente para aquilo e vem um contentamento. Me veio quase como a dor no sexim, né? Que a gente sente dor na perna e toca o sino, você faz a reverência e aquela dor passa, né? E aí vem um contentamento de você não cedeu, você não brigou, você não abandonou, né? Você não construiu pensamentos para te tirar daquele compromisso, né? Daquele propósito, né? Eu não achei direito, é porque ela repete, eu bati o olho, ela repete várias vezes sobre isso, né? Da gente não se proteger, né? A liberdade consiste em se arriscar como vulneráveis perante a vida. É a experiência do que surge em cada momento, seja doloroso ou agradável, né? Que a gente tem que ser capaz de estar por inteiro em cada uma dessas situações que a gente possa vivenciar, para não reter, não tentar escapar, sabe? Ela deu vários exemplos. Sensei, posso falar? Pode, Mioshin. Achei aqui, ó, no parágrafo que fala: essa joia da liberdade é a nossa vida tal como ela é. Aí depois, na outra frase, mais à frente, orgulho, cobiça, arrogância, dor, alegria. Não tente manipular o que nos parece, o que nos aparece com o zazen. Acho que é essa frase que tem manipular. Essa parte mesmo, obrigada. Se a Rua pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. E agora que eu inverti aqui? Não, mas tudo bem, eu achei. Ela insiste nisso, né? Ela diz que quando a gente senta, vem tudo isso, né? No zazen: orgulho, cobiça, arrogância, dor, alegria. Ela diz: não tente esse manipular, eu acho que não tente controlar, dar um jeitinho, se esquivar. Ela diz assim: não tente manipular o que vem no zazen, porque vem tudo isso no zazen, né? E que se você permanecer de frente para isso, aquilo com o tempo vai cedendo e chega a sumir.
Porque o que a gente tenta? Quando a gente sente alguma coisa, a gente tenta justificar, analisar, e o Zazen não é para fazer esse tipo de investigação. A palavra que os mestres usam para falar da prática do Zazen é shikantaza, que quer dizer apenas sentar. Então, o que ela fala é desse sentar com verdade. Todas essas emoções, pensamentos, como ela vem falando, emoção, o pensamento, esvaziam. Eles só não se esvaziam porque você elabora, porque você não deixa que eles passem. O esforço do Zazen que a gente fala é deixar que os pensamentos sigam. Eles vão surgir e a gente vai procurar não reter e deixar que eles passem. Esse é o apenas sentar do Shikantaza. Sem julgar, sem analisar. O local da análise desse trabalho pessoal de se conhecer, isso a gente vai fazer na análise, né? Com bons terapeutas, com bons psicanalistas, mas o Zazen não entra nesse lugar, né? Ele trabalha nesse lugar do deixar esvaziar, de deixar se... E acho que essa ideia de manipular é o joguinho que a gente faz, né? De justificar, de negociar, né? Ela diz, nem entre nisso, né? O pensamento vem, deixa ele ir. A imagem que a gente fala muitas vezes no Zazen, para quem senta no início, é como se você tivesse sentado na beira de um rio e os teus pensamentos passam com a água. Você não expulsa aqueles que você não gosta, que são dolorosos, e nem retém aqueles que são agradáveis e que você não gostaria de perder, quer ficar com eles, cuidando, né? Até com vaidade muitas vezes, falando de si mesmo em pensamento, né? Então, nenhum nem outro, nem a crítica e nem o elogio, né? Deixa passar. Essa é a verdadeira liberdade. Não reter nenhum pensamento, nenhuma ideia fixa, né? Que é o que a gente falou, que eu comentei do desapego, daquele vídeo que eu vi de um praticante no Canadá. Que essa liberdade de entender que você nasce todo dia para um dia novinho em folha, que nunca se repetiu, né? Se a gente puder viver assim, é incrível. Só que a gente chega no domingo e já fala, segunda-feira de novo, né? Como se fosse a mesma semana, a mesma rotina, tudo igual. Nada é igual, né? É isso. Mais alguém? Tem? Boa noite. Eu ia chamar o Michel, mas ele já foi mais rápido. Então, já cheguei. Ele fala que humildade pode ser arrogância, e eu lembrei de uma frase que vem do livro Ética dos Pais, que fala que excesso de modéstia é falsidade. Encontrar esse equilíbrio de ser o que é e não esconder o que é uma arte por si só, né? Mas eu queria te pedir, talvez você pudesse falar, que é uma coisa que eu tenho olhado nos últimos muitos meses, onde é esse lugar de vulnerabilidade, né? Aceitar a dor, perceber que ela faz parte, acolher, dizer sim para ela, os pensamentos, as análises, enfim, deixar passar. E aí esse lugar da vulnerabilidade, eu fico, acho que no mínimo com medo, mas não sei o que mais. Eu acho que a vulnerabilidade me veio o fio da lâmina, né? Você vê que para mim são vários meios expedientes que eles usam, os mestres usam, para a gente se encontrar num deles, ou algum deles de alguma forma fica mais claro para você, né? O que é esse andar no fio da lâmina, essa vulnerabilidade que eu lembro que o Frank e a Joan Halifax, nesse encontro que eles fizeram, falaram dessa vulnerabilidade como um lugar em que você se lança
né? Não é que você fica desprotegido, porque a gente vê vulnerabilidade como uma desproteção, né? E não, esse lugar em que você se lança para o desconhecido, né? Você está aberto para as experiências. Eu acho que quando eles trouxeram a John Roshi nesse dia do encontro, foi nesse lugar de que tudo é possível, é onde tudo é possível. É que o nosso medo nos separa desse momento, né? O nosso medo faz a gente se apequenar, que é o que ele fala do alto da montanha. Achei tão lindo isso, o Yasutani Roshi, quando ele fez 88 anos, que a frase que ele faz, as colinas ficam mais altas. Achei bonito isso. Um pouco mais de medo, mas vamos lá. Muito bem. Mais alguém? Sensei, Ai. eu lembrei um dia na leitura da Joko Beck, eu não lembro o trecho nem que capítulo, mas ela comentou que a gente não deveria ter medo de sentir medo. Eu achei isso muito bonito, porque às vezes a gente sente o medo do medo, né? Tipo, e se eu ficar paralisado, né? E nada aconteceu ainda, você não sabe o que virá. Eu achei bem bonito, me deixou pensando muito tempo. Foi um dia. É o medo de sentir medo. Mas a gente Sensei, tem. Ai. Travou aqui. Você pode repetir quando foi o dia? Não, teve um dia que a gente leu recente sobre isso e o Michel, inclusive, falou. Ele contou uma passagem de quando ele teve um evento no mato e que ele foi seguindo as pessoas, de repente ele lembrou que esqueceu alguma coisa e quando ele foi voltar, ele percebeu que ele estava com medo de sentir medo, né? Eu me lembrei dessa passagem. Mas é isso mesmo. Na realidade, é tudo que a mente cria, né? Que nos afasta daquela hora real, que é o que antecede o momento, né? Que pode ser que paralisa muitas vezes a gente, né? Mas tem muitas outras coisas que a gente põe na frente do vivenciar, né? Como ela Joko fala o tempo todo. E que acaba nos separando, né? Acaba colando outras coisas na experiência em si, né? Hoje é a lua nova, eu queria encerrar fazendo arrependimento. Vamos? Não sei se tem mais alguém querendo falar. Senão a gente encerra. Eu vou falar, a gente vai repetir 3 vezes. E entre uma e outra a gente vai fazer uma reverência. Aí vocês repetem depois de mim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente,
todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo.